Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 9 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil tem imagem ruim diante dos outros países por causa do desmatamento ilegal. Para ele, a solução passa pelo pagamento a quem preserva. Pacheco está na COP26, que se realiza em Glasgow, na Escócia. A maior e mais importante conferência sobre o clima do planeta acontece em Glasgow, na Escócia, e reúne representantes do governo, empresas e cidadãos de quase 200 países. O foco é acelerar as ações em direção aos objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima e do Acordo de Paris, marco nas negociações para reduzir emissões e frear o aquecimento do planeta. As ações da indústria brasileira na transição para uma economia de baixo carbono foram debatidas no Brasília Industry Day, evento dentro da COP26. Um dos convidados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a mudança de consciência não só da indústria, mas de toda a sociedade em relação ao meio ambiente. É perceptível quando se fala com um jovem, com uma criança, diferentemente do que era há 30 anos atrás, ministro Joaquim, a compreensão que se tem sobre a importância da preservação do clima, sobre a contenção de energias que não sejam sustentáveis, até a destinação do lixo de uma forma ou de outra. Então, evidentemente, há um amadurecimento da sociedade brasileira em torno desse tema. Segundo ele, há uma clareza de que o discurso de conservação ambiental, de conter o aquecimento global, está inserido no capitalismo mundial. Mas quando nós vimos a indústria participar desse discurso, o setor de transportes participar desse discurso, o agronegócio muito fortemente participar desse discurso e buscar soluções para isso, é porque nós estamos também a proteger a nossa economia nacional. Porque amanhã nós teremos dificuldade de poder nos relacionar com a comunidade internacional se não tivermos aqui essa responsabilidade toda materializada nessas ações recentes relativamente à preservação climática. Rodrigo Pacheco citou que o Brasil se insere no contexto do meio ambiente mundial com muitos pontos positivos. Ou seja, 83% da sua matriz energética baseada em energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia de biomassa. Uma verdadeira corrida do ouro que existe no Brasil hoje, referente à energia solar, por exemplo, no meu estado de Minas Gerais, com muitas pessoas, muitos investidores e corporações buscando esses investimentos, não só porque eles são ambientalmente corretos, sustentáveis e limpos, mas porque eles também têm um caráter econômico importante, porque o futuro é isso, alternativas energéticas que poderão fazer com que nós possamos desenvolver nossa economia com preservação ambiental. Mas ressaltou que o país deve fazer meia-culpa e reconhecer os erros, e citou o desmatamento ilegal. O problema maior é o desmatamento ilegal, que alarma o mundo, que constitui uma narrativa consistente e forte em relação ao Brasil, que faz com que nós tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países, 194 partes dessa conferência que compreendem que nós temos um problema. Então, reconhecê-lo é fundamental. O presidente do Senado citou projetos em tramitação no Congresso que vão em direção ao compromisso de reduzir as emissões de carbono e disse que há um compromisso no Legislativo também com a preservação das florestas. Nós temos iniciativas já concretizadas. Temos um projeto que foi convertido em lei de serviços ambientais, e reconheço o trabalho do deputado Rubens Bueno em torno desse tema, e vi o anúncio na imprensa recentemente do compromisso do ministro Joaquim com esta implementação dos serviços ambientais, sobre o qual eu vou falar dentro de uma analogia que acho, senadora Kátia, que é o melhor e mais eficiente caminho que nós temos para a contenção do desmatamento no Brasil. Mas temos projetos de sua iniciativa, senadora Kátia, como o projeto que aprovamos recentemente no Senado, que antecipa a meta de contenção de emissão de poluentes para 43% em 2025 e não mais em 2030, e fundamentalmente um projeto da Comissão de Meio Ambiente que altera o Plano Nacional de Mudanças Climáticas para adequá-lo ao Acordo de Paris. Já com relação ao desmatamento ilegal, ele defendeu maior conscientização e compensação a quem preserva.
todos os países têm responsabilidade com todos os países onde haja florestas no mundo, e essas florestas, para serem preservadas, independente de estarem no Brasil ou não, precisa da contribuição de todos os países, sobretudo desses países desenvolvidos que se valeram antecipadamente do proveito das suas atividades econômicas, com algum sacrifício em algum momento ao meio ambiente. Então, essa é uma soma de circunstâncias, uma soma de realizações, de ações ao longo do tempo, que vem desde 1800, e que nós, então, devemos compreender como, nesse momento agora, deve haver uma compensação, presidente Ana Raiz, entre esses países desenvolvidos com os países em desenvolvimento. Essa defesa do cumprimento dos acordos, daquilo que foi outrora pactuado, desses investimentos internacionais no Brasil, é uma defesa para a qual se somam a sociedade civil organizada, o Congresso Nacional, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente. A questão do desmatamento ilegal precisa, além da contenção através dos órgãos, além da punição de responsáveis, que os processos andem, que haja controle, que haja mecanismos de fiscalização e de combate a esses fatos que são clandestinos, é preciso haver uma prevenção, que é chamada prevenção geral, a prevenção que advém da consciência do cidadão, do estímulo ao cidadão de preservar. As comunidades que ali estão estarem estimuladas a auxiliar os órgãos de controle e terem a sua própria responsabilidade de preservação. E isso só se dá com dinheiro. Não há dúvida alguma que isso só se dá com o pagamento, com a remuneração, com a compensação àqueles que, para preservar a sua área, para fiscalizar a área vizinha, tem algum tipo de incentivo para que isso aconteça. Senadores brasileiros que participam da Conferência do Clima da ONU na Escócia se reuniram ontem com representantes do Reino Unido e da China. Senadores brasileiros estão na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que neste ano acontece em Glasgow, na Escócia, até sexta-feira, dia 12. Eles participam de reuniões sobre desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento ilegal e redução na emissão de gases do efeito estufa. Nesta segunda-feira, a comitiva do Senado se reuniu com representantes do Reino Unido, John Merton. É importante reconhecer um problema que temos, que é ainda o problema do desmatamento ilegal. Esse desmatamento ilegal que é algo marginal, que é algo fora da lei, afinal de contas nós temos leis que infelizmente por alguns é descumprida. Mas além desse reconhecimento, é muito importante, por outro lado, exigir dos países desenvolvidos que cumpram aquilo que já foi acordado, que são os investimentos a países em desenvolvimento, como o Brasil, para que tenhamos aqui os recursos, lá no Brasil, os recursos necessários para poder fazer frente a essas políticas de preservação do meio ambiente. Outra reunião já realizada pelos senadores foi com o ministro chinês Jie Zhenhua. Conversamos muito a respeito da importante parceria que existe entre Brasil e China em diversos aspectos de desenvolvimento. E Brasil e China têm a plena compreensão que este processo de desenvolvimento precisam estar alinhados com as regras ambientais. E a China tem nos auxiliado dentro da lógica de que o Brasil, para ter o desenvolvimento e para preservar nossas florestas e preservar o nosso meio ambiente, precisa se valer dos investimentos necessários para isso. Investimentos que estão previstos no Acordo de Paris como obrigação dos países desenvolvidos para que tenhamos aqui as condições necessárias para o implemento dessas políticas. A presidente da Comissão de Relações Exteriores ressaltou a preocupação de mostrar que é possível conciliar a preservação ambiental com a atividade agropecuária, que é um dos principais motores da economia brasileira e das exportações. Nós temos que estar atentos para essas regras, para que elas não prejudiquem o funcionamento da atividade econômica do país. Tem que preservar o meio ambiente, claro, mas nós precisamos continuar trabalhando neste país. O presidente da Comissão de Agricultura reforça essa necessidade de mostrar ao mundo que o Brasil é um país capaz de respeitar o meio ambiente sem prejudicar a agricultura. Tudo que se decide aqui, entre esses 194 países que estão se reunindo, estão trabalhando, debatendo, vai repercutir exatamente lá na região de Ariquemes, de Ji-Paraná, de Costa Marques,
de Cabixi, de Vilhena, Cacoal, ou seja, em todo o nosso estado de Rondônia. Por isso a importância de estarmos aqui defendendo os interesses do agronegócio, do nosso país, do nosso estado, defendendo a preocupação de mantermos as florestas em pé, cuidando do meio ambiente, ou seja, produção agrícola pecuária sustentável. Senadores da Comissão de Meio Ambiente devem entregar um relatório denunciando a descontinuidade das ações para reduzir as taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Relatório que foi construído a várias mãos com a sociedade civil, com a classe empresarial, com a universidade, onde a gente aponta claramente o impacto das mudanças climáticas no Brasil e as políticas do governo federal para o enfrentamento desse fenômeno. O governo brasileiro levou uma grande delegação para a Escócia na tentativa de maquiar a real situação brasileira e o nosso relatório ele vai servir como um contraponto, porque os dados serão claros e robustos e apresentarão de fato a realidade brasileira na política ambiental. Também participam da COP26 os senadores Fabiano Contarato, Irajá, Jean Paul Prates e Jacques Wagner, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Na semana anterior ao início da conferência em Glasgow, o Senado aprovou em plenário um projeto que atualiza a política nacional sobre mudança do clima, adaptando essa política ao Acordo de Paris e aos novos desafios relativos à mudança do clima. A proposta seguiu para votação na Câmara dos Deputados. Esse projeto, na verdade, não é o projeto do senador Jacques Wagner. Ele foi um projeto coordenado pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente à época, senador Fabiano Contarato. Ele foi produzido depois de 5 audiências públicas, de vários diálogos com o setor da academia, com os segmentos empresariais, com a sociedade civil organizada. Portanto, ele é uma produção coletiva. O Brasil, com a nossa biodiversidade, não pode estar excluído das grandes mesas de negociação sobre o tema. A crise hídrica e, em consequência, a crise energética que levou as tarifas de energia em todo o país foram os motivos para a vinda do ministro Bento Albuquerque ao Senado. O ministro de Minas e Energia ressaltou que o governo está trabalhando e fazendo o planejamento para diversificar a matriz energética do país. O que nos levou, no ano de 2021, a ter que enfrentar esse grande desafio? Que nós tivemos a pior afluência histórica de setembro de 2020 a setembro de 2021, nos últimos 91 anos. Qual é o nosso planejamento? O senhor já mencionou, o planejamento é fundamental. E nós temos, em termos de planejamento energético, 2 planos. Um é o plano decenal de energia, de expansão de energia, que nós atualizamos ano a ano. A última atualização dele, antes de 2019, tinha sido 2017. Nós já fizemos 3 atualizações do plano, que o maior instrumento é a EPR. Temos também o nosso Plano Nacional de Energia, que não era atualizado, se eu não me engano, há 16 anos. Um país como o nosso não pode viver sem um plano de longo prazo, de 30 anos, e que seja atualizado até fruto do desenvolvimento tecnológico que ocorre com o surgimento de novas fontes. Então, esse plano, depois de 16, 17 anos, ele foi atualizado em 2019 e agora será atualizado a cada 5 anos ou quando se fizer necessário. Então, é essa expansão que a gente vê e a gente, aqui, como eu falei para os senhores, em 2030 teremos apenas 49% de geração hidráulica. E o que nós temos pela frente, fruto do nosso planejamento, no nosso plano decenal de expansão da energia. O que vem pela frente? Investimentos de 2,1 trilhão de reais
em exploração e produção de petróleo e gás, 95 bilhões em gás natural, derivados de petróleo 22 bilhões, biocombustível 68 bilhões, num total de 2,31 bilhões, né, e somado tudo que tem ali no setor de elétrico, são mais 400 bilhões de reais. E, para se ter ideia dos investimentos na mineração, que tem uma outra governança, no período até 2025 nós temos programado, como eu já tinha adiantado, 198 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, terão que prestar informações ao Senado sobre o aumento no preço dos combustíveis. Um requerimento de convocação com esse objetivo foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem debater os motivos da alta dos preços dos combustíveis no Brasil. Somente este ano foram 11 aumentos na gasolina, num total de 74%. Já o diesel subiu 9 vezes, somando 64,7% em reajustes. Vão prestar esclarecimentos em data ainda a ser marcada o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Refino do petróleo no Brasil, o custo, 70% dele é em real. Os funcionários são pagos em real, a energia é paga em real, a água em real, o custeio operacional da máquina em real. Tudo é pago em real dentro do país. Portanto, não há como se aceitar esse preço de paridade internacional todo baseado no dólar e no aumento do dólar. Hoje, quem está levando o lucro são os acionistas. Só dividendos, final do ano, esse pessoal ganha dinheiro e o povo brasileiro está pagando essa conta. Em nome de um ganho de uma pequena parcela de acionistas privados da Petrobras, da demonstração de um balanço positivo, que a gente sabe que é possível quando você faz essa dolarização, você está colocando o país inteiro ajoelhado diante de interesses de uma dúzia, 2 dúzias de maiores acionistas privados da Petrobras. Eu só quero lembrar a todos que lá atrás, para fazer um investimento, nós temos que buscar dinheiro lá fora, concorda? Então a matemática não é muito simples, não. Olha, quem investiu lá fora quer o lucro do dinheiro dele. Então, essa matemática não é muito fácil de fechar. Se o valor do combustível no Brasil está atrelado ao dólar, e tem que ser assim, infelizmente, tem que ser assim, porque dentro de toda a cadeia produtiva, desde a exploração no fundo do mar até a chegada na bomba do posto de combustível, em toda essa cadeia produtiva, há empresas estrangeiras que compram e vendem em dólar. Se numa canetada o governo passasse a não mais equiparar o barril do petróleo ao preço que é praticado lá fora, aqui no Brasil, simplesmente faltariam insumos aqui em todo o Brasil. Aí sim seria falta de combustíveis como um todo, gasolina, diesel. O custo de 1 litro de gasolina, senador Carlos Fávaro, na distribuidora está R$ 3,40. O que justifica estar na bomba o preço aqui em Brasília de R$ 7,20? Impostos. Impostos. Só o ICMS fica mais caro do que o preço da gasolina. Então, puxar essa discussão agora, mas resolver o problema, chamar aí desde os prefeitos, chamar os governadores a essa discussão, senador Eduardo, e não deixarmos mais que venha esses impostos sob cascata, PIS, COFINS, em cima de frete, em cima de margem de posto, já que é um produto, como foi dito aqui pelo senador Rogério, produzido pelo nosso país. Essa carga tributária, ela já era vigente há outros anos, mas não tinha um reajuste absurdo de 74% ao ano, o que está acontecendo com combustível no Brasil. E excepcional, neste momento de pandemia, onde as pessoas estão desempregadas, e nós deveríamos ter uma política pública de Estado, já que o Brasil tem a grande formação, como foi dito aqui, a formação dos preços de produção de petróleo em reais.
se precisa da paridade para dar dividendos aos acionistas da Petrobras. Nós estamos falando de uma empresa dos brasileiros. E nós temos que exigir a política pública da Petrobras e discutir, sim, uma reforma tributária que desonere cada vez mais a população brasileira. As comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça também se reuniram hoje e aprovaram emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2022. As emendas seguem agora para votação na Comissão Mista de Orçamento. Uma sessão especial no plenário do Senado comemorou nesta terça-feira o Dia Nacional do Hoteleiro e o aniversário de 85 anos da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. O ministro do Turismo trouxe dados animadores. Dos 370 mil empregos com carteira assinada criados em agosto, 180 mil foram gerados no setor de turismo e hotelaria. Nenhum país da América Latina está tendo uma recuperação astronômica no turismo que nós estamos vivenciando e vivendo e convivendo. Ao defender melhorias para o setor, citou a necessidade de mudar a forma de tributação do vinho no Brasil. O nosso vinho é tributado como bebida, enquanto o vinho produzido na Argentina, na França, o vinho produzido no Chile, no Uruguai, o Taná, é tributado como complemento alimentar. O presidente da Associação da Indústria de Hotéis agradeceu o suporte que o setor vem tendo e também pediu ajuda. Citou a necessidade de desonerar a folha de pagamento, facilitando o dia a dia das empresas da área. Vocês nos ajudaram a salvar, não só a hotelaria, mas também todo o turismo nacional. E por isso hoje tenho a certeza que continuarão a nos ajudar na retomada dos empreendimentos do nosso setor. A senadora Soraya Tronic destacou um ramo do setor que tem nas mulheres a maior parte da força de trabalho. O ministro Gilson é do setor hoteleiro e eu sou do setor moteleiro. E tenho muito orgulho de ser do setor moteleiro. É um setor que paga impostos, que gera empregos, que emprega 80% de seus colaboradores são mulheres. Na sessão foram lançados selo personalizado, carimbo comemorativo e um livro alusivo à história da hotelaria no Brasil. Estar comemorando 85 anos da hotelaria do meu país, junto com os protagonistas dessa história, e lembrando tantos que ajudaram a construção dessa entidade, é uma demonstração que a nossa luta não foi em vão. Vamos conferir os projetos que devem ser votados hoje no plenário do Senado. A sessão começa às 4 horas. O primeiro item coloca a renda básica como direito social previsto na Constituição. Também pode ser votado o projeto que inclui apoio a esportes olímpicos como critério de desempate em licitações públicas. Outro projeto prevê acompanhamento integral para estudantes com transtorno de aprendizagem. E ainda a criação no Senado da Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu nesta segunda-feira para debater o racismo estrutural. Participantes alertaram para a necessidade de se promover políticas públicas que tenham a finalidade de combater o racismo. Atendendo a um requerimento do senador Paulo Paim, a Comissão dos Direitos Humanos realizou audiência pública com parlamentares e especialistas para discutir a discriminação racial no Brasil. Precisamos falar de racismo estrutural vivido diariamente pela população negra em nosso país. O Brasil não tem como prosperar se permanecer calcificado no racismo. Discurso sem ações práticas não se sustentam mais. A comoção, sem elaboração e implantação de políticas públicas raciais integradas, só convém para o que chamamos de antirracismo, por conveniência. Não podemos permitir que 56,2% de nossa sociedade, que é negra, seja massacrada diariamente pela falta de equipamentos públicos que direcionem políticas para a nossa população. O racismo
e as desigualdades perpassam as mais variadas áreas, como a saúde, por exemplo, a educação, a habitação, segurança, abordagem, por aí vai. Os participantes do debate destacaram a importância de políticas para a promoção de igualdade racial e que o combate ao racismo deve ser uma luta de todos os brasileiros. Nós chegamos à Constituição de 88 com um objetivo fundamental. Primeiro, tornar o racismo crime, criar políticas de combate ao racismo. Segundo, criar políticas de promoção da igualdade racial. Da Constituição de 88, nós saímos com duas premissas: combater o racismo como crime e promover a igualdade racial. Esse processo de 88 até aqui, que passou por marchas, que passou por Durban, consolida não mais o status de racismo estrutural na sociedade brasileira, mas consolida um estágio de enfrentamento ao racismo por meio das políticas de promoção da igualdade racial. Essa é a quadra histórica que nós atravessamos hoje. Nós vivemos hoje a era da promoção da igualdade racial. O racismo no Brasil não é um problema meu enquanto mulher negra, não é do senador Paim enquanto homem negro, não é seu ou daquele ou daquela pessoa negra. É um problema do Brasil, da sociedade brasileira. E é um problema que precisamos resolver conjuntamente. Precisamos, de fato, nos tornar pessoas antirracistas. Essas violências que a população negra sofre diariamente são violências que são, inclusive, naturalizadas, são chanceladas por ações e por omissões do Estado. Por isso que fazer uma discussão sobre esse tema no Senado Federal é fundamental, porque o Senado, como parte do Poder Legislativo do nosso país, ele tem um papel importante na construção do combate a essas estruturas. Antes dessa audiência pública, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado apresentou à Comissão de Direitos Humanos um relatório contrário à reforma administrativa que tramita na Câmara dos Deputados. A proposta altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa do Estado. Morreu na madrugada de hoje o ex-senador Iris Rezende. Ele tinha 87 anos e estava em tratamento depois de sofrer um AVC em agosto. Iris Rezende foi governador de Goiás, prefeito de Goiânia e senador de 1995 a 2002. O enterro está previsto para as 5 da tarde em Goiânia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.